Olá pessoal, tudo bem? Retornando aqui, esse é o nosso 7º vídeo sobre liderança coaching para quem deseja se tornar um líder de verdade. E que bom que você está aí nos acompanhando e usufruindo desse conteúdo de certa forma, assimilando esse conteúdo que fez a diferença na vida de muitas pessoas, na minha mesma. Eu posso dizer que se tornar um líder é ter uma visão totalmente diferente daquilo que a gente via antes lá atrás, né? Porque muitas pessoas acreditam que se tornar um líder existe uma poção mágica ou existe algo que vem de cima e pronto, você se torna um líder. E não, ele tem um processo bem claro de como nos tornamos líder. É isso que estamos apresentando aqui, de uma forma bem sucinta, justamente para que você possa entender o que é se tornar um verdadeiro líder, tá? E hoje na sociedade, o líder ele está acima do nível dos demais. E quem é líder, ele sabe que ele está influenciando pessoas. E ao mesmo tempo ele não se deixa influenciar por aquilo que não traz resultado algum, porque em algum momento ou você influencia ou você é influenciado, tá? E falando sobre influência ou ser influenciado, nós temos alguns estilos de liderança que tem a ver com liderança gerencial, liderança estratégica e também visionária. Nós já estudamos aqui também alguns estilos e aqui a gente vai ver outros agora estilos também de liderança que você deve desenvolver para estar alinhado a essa nova revolução industrial a 4.0, tá? Você já deve ter ouvido falar da revolução 4.0, a nova revolução industrial que tem a ver com inteligência artificial. E nós, como pessoas, seres humanos, estamos sendo forçados e chamados a uma mudança fundamental. E para isso a gente tem que desenvolver ainda mais a nossa liderança, que passa por uma liderança gerencial, estratégica e liderança visionária, que são outros estilos que você pode estudar e pode também entender e quem sabe fazer parte desse grupo seleto de líderes, né? De líderes aí, tá bem? Então vamos lá, vamos entender aqui um pouquinho mais sobre liderança. Olha na tela aí, os 3 estilos de liderança que deve desenvolver para estar alinhado a essa nova revolução: gerencial, estratégica e visionária. Liderança gerencial primeiro. Confere aí na tela. Podemos dizer que a grande maioria dos líderes e executivos hoje em atividade exerce uma liderança gerencial. Isso porque as corporações promovem e orientam tais colaboradores para esse tipo de liderança. E daí a gente volta lá atrás. Lembra que você estudou a diferença entre gerência e liderança? Gerencial, estilo gerencial e liderança? Lá atrás nós estudamos também esse conteúdo e você percebeu a diferença do que é ser um líder gerencial e o que é ser um líder de verdade, né? Um líder nato, autêntico. Então, a liderança gerencial é que é onde a maioria das empresas, as corporações, promovem e orientam os colaboradores a esse estilo de liderança. Líder gerencial tem como característica, vamos lá, são conservadores, adotam atitudes passivas em relação a metas. Metas surgem de necessidade e não de desejos e sonhos. Metas são baseadas no passado. Esse é o líder gerencial. Outra característica do líder gerencial: consideram o trabalho um processo facilitador que envolve a integração de ideias e pessoas que interagem para definir estratégias apenas, tá? O líder gerencial também, ele relaciona-se com pessoas segundo a função delas no processo de tomada de decisão. Aquele gerentão que você conhece, infelizmente, ele não pratica a verdadeira liderança, porque ele acaba se relacionando apenas com pessoas, tá? Que fazem sentido para ele naquela posição na qual ele está hoje, né? Pessoas que dependem das funções. Ele esquece, quem sabe, se relacionar até com o porteiro do prédio, né? Aquela pessoa que trabalha no setor de limpeza, que ele acha que não é importante, mas o verdadeiro líder, ele sabe o quanto é importante se relacionar também com essas pessoas, não levar em conta a questão hierárquica, né? Líderes gerenciais têm como características também relacionar-se com pessoas segundo suas funções, tá? Que a gente falou, e acreditam ser conservadores e reguladores do status quo. A percepção que tem de si é vinculada à organização, ou seja, eles acreditam ser conservadores e reguladores status quo, da zona de conforto ou da zona onde ele está
no momento em que ele se encontra na inércia, tá? Ele se torna muito conservador a isso. Para sair da zona de conforto, ele tem muita dificuldade, infelizmente, o líder gerencial. O líder gerencial, eles influenciam os atos e as decisões das pessoas com quem trabalham. Ele acaba gerando uma influência nos atos e decisões também, por se tratar um gerentão, tá? Envolve-se em situações e contextos característicos de atividades do dia a dia. Também esse líder gerencial faz tudo isso, né? E o líder gerencial, como característica também, ele preocupa-se e sente-se bem com áreas funcionais de responsabilidade. São especialistas na área funcional, esse tipo de líder, tá? Estão menos propensos a tomar decisões baseadas em valores. O líder gerencial, ele não leva muito em conta valores das pessoas, né? Ele vai muito mais no resultado, gente. Ele quer resultado, quer números, números e números. Ele não entende as pessoas, né? Porque ele não foi definido para aquilo, para definir e identificar valores, tá? Líderes gerenciais também apoiam e adotam postura de preço mínimo em curto prazo, a fim de aumentar a performance financeira. Como eu falei, ele quer aumentar de qualquer jeito a performance financeira. E as pessoas, ele não foca muito o líder gerencial. O líder gerencial concentra-se em gerenciar e a troca e a combinação de conhecimento explícito e garante o cumprimento de procedimento de operação. Ele é muito operacional, tá? Valem-se de pensamento linear. Ele pensa de forma linear. Fora disso, é muito difícil para o líder gerencial. É muito difícil ele inovar, tá? O líder gerencial, ele também acredita em determinismo, isto é, as escolhas que fazem são determinadas pelo ambiente externo e interno. É dessa forma que ele faz escolhas, os líderes gerenciais. Então, algumas características do líder gerencial que, infelizmente, a maioria das empresas hoje acaba direcionando seus colaboradores para essa forma de liderar. Eles querem apenas questão financeira, números, e acaba esquecendo do que é principal, das pessoas, que hoje é fundamental nesse nova visão de liderança que o mundo está trazendo para a gente, principalmente nessa mudança, nessa revolução 4.0. Depois dos líderes gerenciais, tem os líderes visionários. Quem são esses líderes visionários, afinal? Confere na tela aí. O líder visionário vem ganhando espaço no mundo corporativo muito lentamente, devido à resistência destas por falta de apoio dos líderes gerenciais, tá? O líder visionário tende a correr mais risco e atitudes dos líderes visionários. Em relação às metas, opõe-se às dos líderes gerenciais. Líderes visionários são relativamente mais proativos, moldando ideias em vez de se oporem a elas. Podemos dizer que são características de um líder visionário. Quais são? São proativos. Olha só, o líder visionário tem uma diferença do gerencial muito grande, né? Eles são proativos, eles moldam ideias, eles mudam o que as pessoas pensam ser desejáveis, possíveis ou possível e necessário. O líder visionário, ele trabalha para aprimorar estratégia e novas abordagens para problemas antigos. Olha só, ele se preocupa em resolver problema antigo. Muitas vezes o gerencial não se preocupa com isso, né? Ele vive muito no passado e acaba não resolvendo o problema do passado. O líder visionário, ele ocupa cargo de alto risco, gente, de alto risco. Preocupa-se com ideias, relaciona-se com pessoas de maneira intuitiva e compreensiva. Sentem-se alienados de seu ambiente de trabalho. Trabalham nas organizações, mas não fazem parte delas. A percepção de si próprios não é vinculada ao trabalho, de acordo com os líderes visionários, tá? Outra característica do líder visionário, que hoje está sendo bastante difundida, influenciam atitudes e opiniões de pessoas dentro da organização. Olha a capacidade que ele tem. O líder visionário hoje ele impacta atitudes e opiniões das pessoas dentro da organização. O líder visionário se preocupa em garantir o futuro da organização, principalmente por meio do desenvolvimento e gerenciamento de pessoas. Os líderes visionários, eles são mais ligados à complexidade, à ambiguidade e também à sobrecarga de informações. Eles são comprometidos com tarefas multifuncionais e também integradoras. A característica desse líder aí é fundamental nas organizações hoje, tá? O líder visionário, ele sabe menos do que os especialistas da sua área funcional. Porém, são mais propensos a tomar decisões baseadas em valores.
Olha, ele sabe menos que especialistas, mas ele toma decisão importante baseada em valores, o líder visionário. Eles estão mais dispostos a investir em inovação e em capital humano e a criar e manter uma cultura eficiente a fim de assegurar a viabilidade em longo prazo. É isso que ele trabalha, em longo prazo. Ele investe em capital humano, que é muito importante. Ele investe na captação ou capacitação das pessoas para que elas consigam realmente se tornar a melhor possível dentro da organização. Esse é o líder visionário, diferente do gerencial, tá? O líder visionário, ele enfatiza o conhecimento tácito e desenvolve estratégia como uma forma comum de conhecimento tácito que incentiva a realização de um objetivo. Os líderes visionários valem-se de pensamento não linear, diferente do gerencial. Lembra, o gerencial é linear, tá? Aqui não, ele pensa fora da caixa, é de uma forma não linear. Ele acredita na adoção de estratégia, isto é, suas decisões e estratégias fazem diferença em suas organizações e ambiente de trabalho. Esse é o líder visionário, diferente do líder estratégico. Outro tipo de liderança, confere na tela aí, ó, líder estratégico. O líder estratégico, quem é esse líder estratégico, tá? Que hoje é fundamental também para 4.0, essa revolução, essa mudança. O líder estratégico difere dos gerenciais e também do visionário. Os estratégicos sonham e tentam concretizar seus sonhos, sendo uma combinação do líder gerencial, que nunca para sonhar, e do visionário, que apenas sonha. Sendo característica desse estilo de liderança, qual é? Vamos lá, característica do líder estratégico. Combinam em sinergia a liderança gerencial e a liderança visionária. Aqui ele junta as duas, a gerencial e a visionária. Esse é o líder estratégico, tá? Eles enfatizam o comportamento ético e decisões baseadas em valores. Supervisionam responsabilidades operacionais, ou seja, aquela rotineira, e estratégicas a longo prazo também. O líder estratégico, ele reformula e implementa estratégias para impacto imediato e também a manutenção de metas de longo prazo para garantir a sobrevivência, o crescimento e a viabilidade em longo prazo. Ele possui expectativas grandes e otimistas em relação à performance de seus superiores, pares subordinados e deles próprios. Também, o líder estratégico vale-se de controle estratégico e financeiro, dando ênfase ao estratégico. Ele utiliza e alterna o uso de conhecimento tácito e explícito em relação ao indivíduo e também à organização. Usa padrões de pensamento linear e não linear. Perceba como é o líder estratégico. Ele é mais estratégico, tá? Ele tem momentos que ele vai pensar de uma forma linear e de uma forma não linear. Isso é fundamental também nos dias de hoje. O líder estratégico acredita na adoção de estratégias, isto é, suas decisões estratégicas fazem diferença em suas organizações e ambiente de trabalho. Esse é os tipos de lideranças, 3 tipos de lideranças fundamentais também hoje para você identificar na sua organização, tá bem? Na sua organização. E dessa forma, gente, perceba aí na tela, ficou mais claro a compreensão das necessidades atuais de liderança para a adequação das organizações à nova revolução industrial. A nova revolução industrial. Então a gente entende, começa a entender um pouquinho os estilos de liderança, o que nós somos exigidos hoje, como nós somos exigidos, o que hoje o ambiente onde nós vivemos, o externo tem exigido da gente como pessoa, como líder de verdade, e como a gente pode nos comportar diante da necessidade das pessoas. Porque hoje a gente tem que ser, primeiro, quando a gente fala em liderança, a gente tem que entender que tipo de liderança nós estamos impondo e quem nós queremos ser, que tipo de liderança nós queremos realmente empreender ou nos tornarmos, que tipo de líder. E para isso, você tem que compreender que esse crescimento pessoal, ele começa dentro para fora, você sendo um ser genuíno e autêntico, tá bom? Com comportamentos e habilidades e competências fundamentais para você chegar ao resultado que você quer. Tem uma passagem no Novo Testamento que diz o seguinte, confere na tela aí, ó. O amor é paciente, bom, não se gaba nem é arrogante, não se comporta inconvenientemente, não quer tudo só para si, não condena por causa de um erro cometido, não se regozija
com a maldade, mas com a verdade. Suporta todas as coisas, aguenta tudo. Essa passagem está no Novo Testamento. Uma passagem muito interessante que tem tudo a ver com o líder, com o tipo de liderança que você quer se tornar. Quem você é e quem você quer se tornar. E aqui, para fechar esse Liderança Coaching, esse meu 7º vídeo aqui, eu quero deixar para você uma ferramenta, que é uma roda onde ele vai avaliar o momento atual seu no que tem a ver com amor e liderança. Porque amor e liderança estão totalmente linkados. E o amor e liderança tem a ver com, confere na tela, paciência. O quão líder você é e paciência que você tem, que é mostrar o autocontrole. Um líder tem autocontrole. Bondade, dar atenção, apreciação e incentivo. O quanto você é bondoso como líder. Dar atenção, apreciação e incentivo. Humildade, um bom líder ele é humilde, ele é autêntico, sem pretensão, orgulho ou arrogância. Um bom líder, ele tem respeito, ele trata as pessoas como se fossem importantes. Um bom líder, ele tem abnegação, ele satisfaz a necessidade dos outros. Um bom líder perdoa. Perdão, desistir do ressentimento quando enganado. Um bom líder, ele é honesto, ser livre do engano. Um bom líder, ele tem compromisso, ele atém-se às suas escolhas. Então, nesta ferramenta que eu deixo para você, que está aqui embaixo do vídeo, você pode agora baixar essa ferramenta e você vai avaliar de um nível de 1 a 10. Qual o seu nível de paciência? Qual o seu nível de paciência de 1 a 10? Qual o seu nível de bondade? Qual o seu nível de humildade? O seu nível de respeito? O seu nível de abnegação? O seu nível de honestidade e compromisso? Dê uma nota de 1 a 10. E depois, no momento final, quando você fizer essa ferramenta, avalie qual ficou mais baixa, qual dessas habilidades, comportamentos ou características suas ficou mais baixas, de que forma você pode chegar a um 10 e melhorar. E assim você vai entender como você pode se tornar um líder ainda melhor fazendo essa ferramenta de amor e liderança, tá? Que tem tudo a ver como você se tornar um verdadeiro líder de verdade, tá bem? Então esse foi o nosso 7º vídeo aqui do nosso treinamento Liderança Coaching.